Natal, mas eu vim de Terça das Almas pra gente comentar um dos episódios que mais me impactou de Bleach nos últimos tempos. Vou dizer que não tô feliz. Na verdade, eu tô bem arrasada com o que aconteceu. Vem comigo pra eu comentar e reclamar de Hashivaldo, vulgo Hyugram ou Hyugo, que no passado até era fofinho, mas nada vai acabar com o meu ódio pelo que ele fez friamente com Besbi. Vamos comentar sobre o episódio 12. Olá, claramente não estou em casa, talvez a luz de fora deixe excessivamente branca, não é minha culpa, bora falar de Bleach. Eu cismei que hoje era episódio duplo que vocês me contaram que teria no final, mas não, foi episódio 12, ainda temos mais uma semana pra falar de Bleach. E eu voltarei de novo na véspera do ano novo, é isso mesmo? Só por Bleach e por vocês, viu? Episódio 12, chamado Friend, ou Amigo, mostrou que amigo ali não era muito uma coisa que Hyugram, Hyugo, Hashivaldo era. Como eu tava jurando que seria episódio duplo, porque eu sequelei, sei lá, gente, véspera de Natal, fora de casa, confusão toda acontecendo, eu jurava que o impacto desse episódio, que fosse uma morte qualquer, não viria tão rápido assim. Foi um episódio com flashback, o acontecimento, a luta no presente não foi algo tão desenvolvido, foi mais sobre passado, relações e consequências, mas ainda assim tivemos uma boa mistura narrativa para que aquilo de forma rápida acontecesse e fosse logo solucionado. Vou admitir que se fosse um pouquinho mais esticado, sabe, se tivéssemos um tempo a mais do flashback, da luta acontecendo, Deus supondo que Besbi não fosse tão forte, provavelmente fosse perder, isso tudo me daria uma expectativa a mais e um sofrimento imenso no final, quando o ápice chegasse e ele caísse no chão, o sangue escorrendo, o olho fechando aos pouquinhos, a última palavra sendo o nome do amigo. Isso tudo já é emblemático o suficiente, mas se me dessem mais tempo e expectativa para acontecer, realmente eu teria sentido um pouco mais. Admito que não chorei. Ainda assim, foi um episódio que me marcou bastante, que me deixou bem abalada emocionalmente, vamos dizer assim, dentro do contexto em que eu assisto Bleach. E não é que eu me surpreendi, eu não esperava que Besbi tivesse vivo sequer nesta parte. Que ele continuasse vivo era uma grande esperança. Eu fui a entusiasta de uhul, Besbi chegou, uhul, ele tá contra Yhwach e já morreu. É triste, eu sei, mas não é altamente inesperado. Bem, do episódio, o que me chamou bastante a atenção e que vou admitir que vi um spoiler ou outro de vocês é que Hyugram, Hyugo e Besbi, eles tinham um relacionamento desde a infância, desde a juventude. E a coisa mais fofa era o Bes, na época apenas, sendo um prodígio na visão dele de Quincy, já conseguindo fazer o seu arco meio besta, na verdade, né? E atirando e se sentindo um Quincy prodígio maravilhoso. E ele encontra o Hyugram, Hyugo, que na verdade não tem habilidade nenhuma, ou assim parece. Um garoto quieto, isolado e que tem muitos sofrimentos. Ficou meio no ar, não sei se no mangá é um pouco mais explícito, mas que ele sofria algum tipo de abuso pelo tio com quem ele morava. O tio não aparece, mas quando a figura dele vem e a voz no canto já mostra no jovem Hyugram que ele tinha um pavor daquela figura e parecia uma posição de poder. Então ele vivia algo pesado, fora não a culpa, mas a incapacidade que devia existir, a sensação de incapacidade de ser um Quincy incompleto, de ser alguém que não tem qualquer habilidade. E quando surge o Bes, apesar de ser aquele garoto de cabelo vermelho, meio bora junto treinar, mesmo que você seja fraco, você vai ser meu subordinado e a gente vai derrotar o cara depois, apesar de parecer uma amizade normal, equilibrada, essa é uma fórmula que é muito perigosa. Um garoto que sofreu demais, calado, sem contar pra ninguém, que se une a outro ainda numa dinâmica que inspira inferioridade, ou seja, é amigo, estão juntos, mas é o sonho ou o objetivo do outro, é você subordinado ao outro, você não tem um objetivo próprio, você não se sente especial. Isso é algo que lá na frente é um grande potencial para bomba, como foi, e mais, porque no flashback, pelo que eu entendi, Yhwach, que tinha seus jovens 200 anos, pelo menos pelo que pude compreender, ele acabou com o clã do Bes, queimou tudo, é uma visão que fica indo e vindo durante o flashback até que isso é de fato explicado. E isso gerou o sentimento no Bes desde então de se vingar de Yhwach, que pra mim isso sim foi um grande plot twist, porque eu achei que ele queria se vingar do Rei Quincy por não ter sido um dos escolhidos, de ter ficado lá embaixo, poder ter, né, morrido e tal, mas não.
Isso foi só um temperinho a mais, porque ele entrou pros Stan Hitter porque ele queria se vingar de Yhwach, porque ele queria acabar com a vida dele por outro motivo que eu não fazia ideia. Então isso pra mim foi uma surpresa, algo chocante e interessante de adicionar ali de camadinhas, de tempero. Mas o que fica bem, assim, é explícito, mas passa rapidinho na narrativa, né, no diálogo, é que com todo esse incêndio, o clã do Bess foi atingido, onde o Hugo morava também. Porém, quem faleceu no lado ali do Hugo, Hugran, foi o seu tio. O tio que a gente não tem muita informação sobre, mas fica claro que é um abusador. Então, pra ele, na verdade, o que Yhwach fez não foi algo vilanesco, não foi algo negativo. Ele ganhou, de certa forma, um presente. Então, ele estava toda hora seguindo pelo plano de treinarem pra acabar com Yhwach, e ele tinha um sentimento de amizade, ou pelo menos de carinho pelo Bess, com certeza, mas não era algo que ele queria, que ele tinha dentro dele um impulso pra fazer. Porque aquele cara bizarro, no mais no menos, ali acabou com quem abusava dele. Então, se não fosse o Bess B, talvez ele fosse um herói, alguém por quem aquele garoto teria gratidão. A se pensar. E a gente vê também que pela aparente habilidade como Quincy, o Hugran, ele treinava muito com a sua espada, que é uma das habilidades que eu reconheço dele hoje, que é sensacional, mas não apenas isso. Na verdade, ele era a outra metade da laranja do Rei Quincy de Yhwach na época, e tinha a mesma habilidade, o mesmo tipo de habilidade Quincy, que não era comum de acontecer, que o próprio Yhwach tem. Não é isso de manipular partículas espirituais, o Reishi, e transformar em arma, por exemplo. Ele não conseguia fazer um arco, mas ele conseguia manipular partículas espirituais para boostar, né, para dar mais força e habilidade para aqueles outros ao seu redor. O Yhwach tem isso, né, de conseguir também absorver e dar habilidades, e com o braço direito dele, o comandante, aquele que está a seu lado, o segundo no comando, sendo alguém como ele mesmo, portanto alguém como Hugran, ele consegue o que ele faz hoje, que é quando estou a mimir, eu deixo minhas habilidades, inclusive o Almighty com o Hugran, e aí tem alguém de confiança que tá controlando o meu próprio poder, mantendo a ordem. Então ele precisa de alguém como ele para que ele nunca deixe de reinar, porque através de Hugran ele também está reinando, inclusive em poderes. Então quando os dois jovens, que aí eu pensei, gente, como é que eles achavam que eles estavam prontos para derrotar o cara que queimou o clã inteiro só depois de um treinamentozinho, né? Era muita prepotência do Bess, mas tudo bem, fofo. Quando os dois chegam perto de Yhwach para atacá-lo, eles descobrem a convocação para a formação dos Stan Hitter, ou seja, é interessante porque a gente vê isso acontecendo também, Yhwach tendo esse plano da galera que vai derrotar a Soul Society, esse grupo que a gente está acompanhando desde o início desse arco da Guerra de 1000 Anos, e aquilo estava começando lá na época, ele estava começando a recrutar. E na hora, o Bess ele tem esse start de, peraí, a melhor forma de derrotar meu inimigo é estar do ladinho dele. Então ele já se coloca pra ser um dos Stan Hitter, só que ele era um pivete. E não tão bom como ele achava que era. Mas, quando chega Yhwach, sua pressão espiritual bota todo mundo no chão, incluindo o Bess. Quem fica de pé, e eu não sei se ficou de pé porque ele justamente tinha essa mesma habilidade de Yhwach, eu acredito que sim. Ou se foi algo de propósito do Yhwach que deixou ele de pé, bem, era o próprio Hugran, que ficou na frente de Yhwach e ali descobriu que ele era já o escolhido para ser o seu braço direito, um moleque que não entendeu, e a gente vai vendo a progressão, né? Primeiro ele sente medo, dúvida, uma sensação de desconhecido, por que eu fui escolhido, e culpa, porque na verdade ele viveu com aquela ideia até então de que o melhor amigo, o único amigo, que era o cara bonzão, que era o prodígio, e ele fala isso, ele diz, não, olha só, eu não tenho nenhuma habilidade, eu não faço um arco e flecha, eu sou um Quincy, assim, chulé, na verdade o meu amigo ali, o Bess, que é muito bom, escolhe ele. E o Yhwach, já usando o seu Almighty ali, ele fala, foi tudo mesmo como eu previ, o cara sem graça, né? Que sem graça você viver sabendo tudo o que vai acontecer. Enfim, ele diz, o seu amigo de cabelo vermelho, ele era insignificante, e do teu lado que ele ficou muito bom, porque você estava boostando ele, né? Dando esse poder a mais. Ele explica a dinâmica, e eu acho que nesse ponto, não só o Hugran percebe como ele era mais importante pro amigo do que ele imaginava, como a dinâmica dos dois era desequilibrada, e ao mesmo tempo dá aquela sensação de eu sou importante, eu também sou forte, eu também sou o escolhido,
que ele sente uma gratidão por aquela figura do Yhwach, inclusive, que o colocou nessa posição pela primeira vez, que o desconecta do amigo. Talvez porque não fosse uma amizade tão sólida assim, ou talvez simplesmente porque ele era aquela pessoa com tantas fragilidades que o primeiro que o abraça e diz você é muito importante, ele se sente bem. E ele se agarra naquilo e nunca mais solta, como a gente vê até o presente. Ele se transformou mesmo no braço direito de Yhwach para sempre, a despeito da amizade que ele tinha. E o BSB, agora BSB, né, ele ficou 3 anos tentando entrar para os Stanhitter, ele conseguiu, mas ele entrou, e o cara lá, o seu ex-amigo Hylgran, já era comandante, sei lá se desde o começo, inclusive cresceram bastante em 3 anos, né, não sei o que esses Queens tomam. E a distância entre eles foi ficando cada vez maior. É interessante que durante esse tempo todo, né, na lembrança, no flashback, a gente vê que o Baz, ele tentava lutar contra o seu ex-amigo, tentava o irritar, e o Hylgran sempre seguindo a ordem de é impossível, é proibido, luta entre Queens. Se você acha, tudo bem, ele estava seguindo apenas o protocolo, mas quando outro ameaça ou diz que vai lutar contra o Baz porque ninguém vai estar ali olhando, ele diz, mas eu vou. Ou seja, não faça isso. Por defesa ainda do amigo que ele ainda tinha um certo carinho ou vontade de não acabar com o Baz, ou simplesmente porque ele é o cara mais regradinho possível, especialmente depois que ele virou o braço direito. Eu acho que é uma mistura das duas coisas, com não tanto trabalho sobre essa figura, né, além do que a gente viu até aqui, me dá a impressão de que ele é a união dessas duas coisas. Um ser que era quebrado, como a gente já viu na vida real, ou principalmente em ficção, que quando ele foi abraçado por um amigo, numa dinâmica que pra ele não era tão vantajosa assim, ele aceitou, mas quando ele ganhou uma força, uma posição de poder, ele achou muito melhor. Não abandonando, porque ele não me parece ser um psicopata, tudo que ele tinha de afetos construídos com o Baz, mas ele não era mais a sua prioridade, a sua função praticamente divina era outra. E é a que ele segue até hoje. Tanto é que aí sim no presente a gente vê de uma forma até curta a luta dos dois acontecendo, o Baz utilizando todos os seus finger 1, 2, 3, 4, 5, não importa, e ele não conseguindo fazer um dano sequer. A gente volta pro presente com ele segurando a flecha do próprio BSB exatamente igual ele segurou no passado, pela primeira vez defendendo prontamente o seu líder, o seu rei, o seu anjo deus, sei lá. E ele faz um corte no BSB, que continua lutando, e ele tira o braço do BSB, que continua gritando e vai pra cima, e ele acaba com o BSB, que cai, e o Hylgran segue, enquanto o BSB vai, não agonizando, mas sofrendo e lembrando, e aquela voz ecoando na sua mente, a voz de criança, a voz de adulto, chamando pelo amigo que se foi, e o Hylgran não olha pra trás. A gente vê o olhar dele caído, mas ainda me parece ser alguém que está compenetrado. Foco ali na sua missão. De novo, como eu disse, uma missão divina. De um cara que não só o considera muito importante, mas que para ele é o máximo importante de todos. O objetivo de matar Yhwach não era dele, era do amigo, e ele abraçou essa missão. Então era um ímpeto muito frágil, muito fácil de manipular. E ele continua, sem ter outros porquês, outros objetivos, outras formações de personalidade. Esse Hylgran, esse comandante, é tudo que ele mais é hoje, e nada o abala. Era uma massinha perfeita pro Yhwach modelar, e ele fez isso muito bem. Triste. Triste demais o enquadramento do BSB fechando os olhinhos aos poucos, chamando pelo amigo no passado e no presente, as duas vozes ecoando juntas. E eu achava que o personagem, por mais que não achasse possível que ele falecesse em algum momento, eu achava que ele renderia um pouco mais nessa reta final, e é um dos que eu mais gostei. Dos Quincy todos, eu acho que ele é o que eu gostei mesmo. Os outros não. Ah, tem um poder legal, tem uma personalidade assim interessante, mas esse eu gostava desde o início. E eu fiquei triste. Fiquei realmente triste que ele não conseguiu executar a sua missão, né, o seu plano de vida, o que era bem possível, mas não conseguiu ver alguém fazer isso por ele, né, acabar com Yhwach, e ainda foi derrotado pelo amigo. O que ele diz é, eu achava que eu ia ficar mais triste o dia que eu fosse derrotado por você. Nem tanto, não foi tanto. Talvez de novo por essa mistura de afeto, de tudo que eles viveram, bem, triste. Agora eu tô ficando mais triste contando ou comentando com vocês do que quando eu assisti. Tá? Porque eu acho, de novo, tá vendo? Porque eu tô revivendo e sentindo isso por um tempo maior do que apenas do episódio. É aquele tipo de coisa que eu vou sofrer
parceladamente. Eu acho que ele não volta, né? Com esse negócio de ficarem voltando com os outros em Bleach o tempo todo. Eu acho que este não volta. Mas me diga você, nessa véspera de Natal, ou quando você resolver assistir a este vídeo, o que você achou deste episódio? Sem spoilers, o que eu mais posso esperar por aí? E antes que eu esqueça, por favor, deixa aqui embaixo. Bancai, eu não pedi, deixa um presente de Natal aqui embaixo. Bancai um presente sem custo pra você continuar acompanhando todos esses vídeos. Se quiser, é claro, tem também programa de membros aqui embaixo pra você participar do nosso clube de leitura e muito mais. Se tudo der certo, talvez a gente tenha uma watch party bem peculiar ainda neste ano. Mas é uma forma de me ajudar aqui no Catarse ou qualquer maneira que você tiver para fortalecer este canal cada vez mais a existir. Muito obrigada a vocês que deixam um valeu aqui embaixo, que deixam curtir realmente, que estão sempre apoiando nos comentários ou simplesmente assistindo até este final. Um Feliz Natal para todos vocês e até o final do ano, se tudo der certo, eu volto aqui pra gente conversar. A gente se vê. Tchau, tchau.